Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e dessa vez nós vamos falar sobre Eduardo Correia. Ele deu a sua opinião sobre o Ramondino ter trocado o faixa preta pelo Fabrício Pacholok. Também vou falar com vocês sobre a estátua que o Sibum recebeu em sua homenagem, isso mesmo. E também aqui eu vou falar com vocês sobre a estreia do Kaique Pro, onde eu tenho novas informações. Uma pessoa que viu o físico dele, deu sua opinião de como está o físico do Kaique e fez uma previsão para ele no Pittsburgh Pro, beleza? Foi muito legal esse papo, até porque o Correia teve que tomar um dia na sua carreira essa decisão. Ele teve que trocar o próprio Chico, que tá ali do lado dele, que recentemente eles reataram aí essa amizade, essa velha amizade. Então o Correia ele sabe exatamente o que é estar na pele do Ramondino, o que é ter que fazer essa troca ali de treinador. E ele falou inclusive um pouco, uns minutos antes, eu não vou trazer aqui o corte inteiro, né? Se quiserem assistir, vai lá no canal do Sangue Marombeiro. Mas ele falou como foi fazer essa troca, como que foi difícil e que naquele momento era o necessário a ser feito, né? Mas vamos ver aqui o que o Eduardo fala. Mas respondendo a tua pergunta em relação ao Ramon, cara, eu acho que, como tu bem disse, a decisão de ele ter largado o Felipe nesse momento não anula o trabalho que eles fizeram juntos, né? A evolução que o Ramon, ele tem total direito de buscar o que é melhor pra ele. Se é uma decisão certa ou não, só o tempo vai dizer, né? E muitas vezes o fato de ter dado certo ou não depende de um único cara, depende dos dois caras, né? Então acho que por muitas vezes o Felipe foi injustiçado no sentido de julgarem, rotularem o trabalho dele, porque ele é um cara extremamente dedicado e inteligente, né? E a gente nunca sabe 100% do que rola nos bastidores, porque, por exemplo, como tu falou, as situações que tu passou, tu tava com lesões comprometedoras e tu tinha que ocultar elas do público, né? Exatamente. Assim como aconteceu, salvo engano, com o Ramon, que tinha pego alguma doença, alguma coisa assim, né? Ele teve algum problema numa das últimas preparações que ele teve, né? Ele teve uma inflamação na garganta. Teve problemas de inflamação na garganta. E nunca veio à tona, né? Só veio à tona depois. E ele tá tomando uma decisão baseado naquilo que ele julga é certo pra ele. Cara, total direito, é legítimo isso, sabe? Da mesma forma que o Felipe vai seguir a vida dele também, mas o que acontece é que a gente não pode apagar o passado. O Felipe fez um trabalho incrível com ele em 2023, quando eu falei do Derek era 2023 também. O Derek foi Mr. Olympia 2023. Eles foram pro Mr. Olympia, ficaram em segundo lugar, bateram de frente com o Sebum ali, numa disputa ali onde todo mundo já conseguia colocar o Ramon como o futuro sucessor do Sebum. E isso acabou não se confirmando em 2024, né? Mas, cara, fisiculturismo é isso, irmão. Alta performance é isso. Sim. Sabe? Não existe garantia. Não existe garantia. Muitas dessas derrotas faz o atleta acordar, faz o atleta mudar. Às vezes ele muda de treinador, mas ele muda a atitude dele diante de uma situação que pode fazer toda a diferença. Então, no final, será que foi o treinador? Será que foi a atitude? Cara, isso é... Sabe? Mas eu acho que é uma decisão completamente legítima. Eu já passei por isso. Tô aqui hoje pra falar com o cara do lado de frente a frente, enaltecendo o trabalho dele, mostrando pras pessoas o quão necessário ele é, o quão importante ele foi durante esse período e quanto ele pode ser importante daqui pra frente. Sendo que alguns anos da minha vida eu fui buscar algo que eu achava que era o certo e vida que segue, irmão. Imaginando a confusão que é. Uma das decisões... Agora... Nada a ver com o Felipe, tá? Uma das decisões que ele tomou que eu achei muito coerente, eu fiquei feliz, fiquei feliz. Já que é pra dar opinião, da minha opinião pessoal. Eu fiquei muito feliz quando ele resolveu manter o Cris Aceto, tá? Aí todo mundo vai dizer, claro, né, Correia? Trabalhou o Cris Aceto a vida toda, tu é da escola do Cris Aceto. Cara, não só isso, mas o campeão do Mr. Olympia, cara, ele não se constrói em uma preparação. O Shawn Roden demorou 7 anos pro Cris Aceto conseguir transformá-lo no Mr. Olympia. O Jay Cutler demorou 7 anos. Durante 7 Mr. Olympias, ele perdeu pra conseguir alcançar o primeiro título de Mr. Olympia. O Ramon começou ontem, cara. Faz 3 Ele já foi vice-colocado, sabe? Tudo bem se tiver que esperar mais 1 ou 2, mais 3 ou 4 anos, cara. Tu precisa acreditar numa linha de trabalho e ir até o fim com ela. E vamos lá, né? O Correia ele comentou coisas muito interessantes. Primeiro ponto e muito verdadeiro é que se foi uma decisão acertada, né, entre Pacholok e faixa preta, realmente a gente vai descobrir só quando tivermos algum resultado. Mas um ponto muito interessante é que realmente é uma decisão muito particular, né, porque só ele sabe
o que está acontecendo, e às vezes nós como público, a gente acaba sendo muito engenheiro de obra pronta, né? Que depois do que aconteceu, todo mundo sabe o que deu errado, todo mundo sabe o que ele fez de errado, todo mundo sabe o que ele precisava ter feito, mas ali na prática, vivendo na pele dele, é algo muito diferente, e provavelmente a gente no lugar dele talvez teria cometido os mesmos erros ou talvez até piores, né? Porque realmente é muito mais fácil a gente dar a nossa opinião segundo o que já aconteceu do que quando as coisas ali estão acontecendo de fato, né? Então, o Eduardo Corrêa, ele sabe o que é passar por isso, ele sabe o que é precisar trocar de treinador e no momento achar que é uma decisão correta, né? E, cara, ele tomou uma decisão baseada no que ele acha certo e também falando sobre o treinador, sobre o coach, na verdade, o preparador, o Cris Aceto, é aquilo, também só ele sabe o que é melhor para ele, eles sabem de onde realmente foi o erro. E com base em tudo isso, o Ramon achou necessário trocar de treinador, mas achou que o preparador fazia sentido manter. Então basta a gente entender que tudo leva um processo, como o próprio Corrêa falou, né? Um campeão, a jornada de um campeão, ela não é tão linear quanto a gente imagina. O Derek Lunsford, antes dele vencer em 2023, ele tinha tido um dos seus piores resultados na 212. E aí ele vai lá, toma um baque e depois volta em 2023, vence, né? Por coincidência, se não me engano, ele fica em top 4 também, assim como o Ramon. Não tô dizendo que o Ramon vai vir esse ano e vai vencer, tomara que sim, a gente torce para que ele vença, né? Como brasileiros, pelo menos eu torço por ele, mas a verdade é que ninguém tem uma história tão linear quanto a gente imagina, numa história em quadrinho, a gente vai ter quedas, a gente vai ter tropeços, mas a gente vai ali consertando, e ele achou que por bem manter o coach, trocar de treinador e agora ter um coach de poses, vai ser o que vai fazer ele vencer, e basta a gente esperar, vamos ver os resultados. E é isso, né? Então é a opinião aí do Eduardo Corrêa, um cara que sim entende muito, sabe o que é estar na pele, sabe o que é estar em posições semelhantes à do Ramondino. A diferença até que o Ramondino ele tá numa posição mais delicada, porque ele tem muito mais pressão sobre ele. Então tudo que o Ramon erra ou faz de diferente, às vezes ele não precisa nem sequer errar, é só fazer o que as pessoas acham que deveria ser diferente, já é o suficiente para receber muitas críticas. Vamos falar agora então sobre o Sibum, que recebeu uma estátua em sua homenagem. Então, para quem achava que no palco o Sibum já parecia uma estátua, agora de fato ele virou uma estátua. No último final de semana teve um evento da Gymshark, que é uma empresa de vestuário. O Sibum já foi um atleta patrocinado, né? Depois saiu da empresa e agora retornou sendo sócio. Então, realmente o mundo dá voltas. E no evento, uma das principais atrações foi a estátua dele, né? Tem mais uma foto. Algumas pessoas questionaram, né? Falando que não estava tão parecido assim, mas o criador daqui da estátua mostrou o processo e na verdade não tem como ser mais parecido. Eles fizeram aqui uma técnica de escaneamento, então o Sibum ele posou para fazer esse escaneamento e eles fizeram ali essa estátua totalmente baseada no físico dele. Aqui tá ele nessa pose com a mão na cintura e a estátua que a gente viu tá numa pose diferente, né? E aí depois eles fizeram uma pintura ali tentando imitar um concreto, um mármore e cara, ficou realmente muito parecido. Provavelmente deve ser de plástico, deve poder mover aí para todos os eventos que eles vão ter aí da empresa, eles devem levar aí essa estátua. Mas o que vocês acharam aí dessa estátua do canadense? Só mostra o fenômeno que ele é e fica aí a pergunta, né? Vocês acham que o Sibum é o maior atleta dessa década? Lembrando que nesses últimos 10 anos ainda tivemos competindo o Flex Lewis e o Phil Heath, então tem muitos atletas, Buendia, mas o que vocês acham? Ele é o maior atleta dessa última década? Em questão de mídia, provavelmente ele seja, mas comentem aí a sua opinião. Partindo para a próxima e última notícia do dia, vou falar aqui com vocês sobre esse vídeo do Carlos Analister. Ele tinha falado recentemente nas suas redes sociais que em conversa ali com o Kaique Pro, o Kaique mandou fotos do seu físico, então o Carlos ele teve acesso ao físico do Kaique sem regata, né, que é um ponto muito importante, e no vídeo, ele fez um vídeo de análise do físico do Kaique Pro.
obviamente sem mostrar o físico, porque ele tem guardado, ele tem feito ali um mistério, mas ele deu a sua opinião baseada realmente no que ele viu, fotos do físico atual do Kaique Pro, né? Diferente da gente que tem visto apenas ele de regata e shorts nas atualizações no YouTube ou na rede social dele, mas o Carlos ele realmente viu o físico completo do Kaique. Eu obviamente não vou mostrar aqui o vídeo completo do Carlos, até porque ele fez o vídeo, então vão lá assistir no canal do Carlos. Vou trazer aqui apenas a conclusão e a previsão dele para o que o Kaique pode apresentar na estreia dele na Classic, enfrentando o Ruff Diesel, o Rosemar e o Michael Dabu, além de outros atletas, obviamente. Só para contextualizar, o Carlos teve acesso a uma foto de duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costa e peito lateral, teceu muitos elogios, e vamos ver aqui o que o Carlos falou a respeito da expectativa, se ele pode vencer essa competição. Vamos lá. Vamos falar aqui da minha previsão. Eu acredito, pessoal, 100% que o Kaique vai chegar para disputar o título nesse Pittsburgh Pro. Então, eu acredito sim que tem uma possibilidade muito grande dele sair vitorioso. O único impedimento, claro, tá, eu respeito muito o Josemar, só que é o seguinte, cara, vamos ser sinceros, né? O Josemar, ele não tem uma estética tão boa. O cara é um absurdo de qualidade muscular. Sou fã dele pelo fato dele trazer pro Olímpia um aspecto diferenciado. Você nunca viu um cara com shape parecido com o dele, estando ali, né, dentro do top 10 do Olímpia. Um cara que, ele não é tão arredondado assim, mas ele tem aquela brutalidade de um bodybuilder, sabe? Que é cascudo e é muito bizarro, né? Você saber que o cara tem 22 anos, o cara é mais novo do que eu, bizarro isso aí. Então, assim, eu não tô desmerecendo ele, tá? Mas eu acredito, cara, que levando em consideração que estamos falando de proporção estética, pelas poses frontais e laterais do Kaique, ele pode ganhar do Josemar, certo? O único impedimento que eu acredito que pode ter ali para uma vitória é esse Ruff Diesel. Vocês viram pelos meus últimos vídeos, eu não tô surpreso com o Ruff, mas cara, eu respeito muito ele, eu sei como ele se transforma. Até agora ele não postou nenhuma atualização que me chocasse tanto assim. Teve uma foto que ele postou ali com o Ernie Hamboldt, né, cara, que assim, aquela foto ali eu já falei, pô, tá melhorando, entendeu? Dá pra ver que ele tá trazendo mais volume, e esse volume, né, a mais, traz mais densidade, então pode fazer com que ele condicione mais fácil. Quanto mais volumoso tu é, né, mais a probabilidade de você conseguir condicionar sem perder aquele funes do músculo, né? Isso aí foi o que aconteceu com o Max Sommerfeld, por exemplo, nesse ano. Então, assim, o Ruff, dependendo das outras atualizações que ele for fazendo aí, tá, ao decorrer das semanas pro campeonato, talvez eu chegue aqui e mude minha opinião. Mas, cara, pelo que eu vi, Kaique até agora tá numa vantagem, tá? Não sei se ganha do Ruff, cara. Porque, assim, o Ruff, ele tem uma estética perfeita, sabe? Tem uma estrutura perfeita pra classe. Então tem que colocar respeito no cara. Pelas últimas atualizações dele, o Kaique ganha, tá? Mas vamos ver, rapaziada. É isso aí, tá? Então, eu acho que o Josemar, ele tem sim uma qualidade assombrosa, mas a estética dele não vai segurar a estética do Kaique, principalmente nas poses de frente, na pose lateral, no abdominais e coxas, não tem como, cara. Ele é muito bom, mas acho que não. E o Michael Dabu é um cara muito volumoso. Vimos ele ao lado do Rafael Brandão. O cara realmente é volumoso, tá, pessoal? Ele, inclusive, né, esse Pittsburgh Pro vai chegar com um peso limite novo, então isso aí pode fazer com que ele traga um funes mais interessante pra perna dele, pras costas. Isso aí, obviamente, pode complicar o Kaique, mas pelo último campeonato dele, que foi no Olímpia, eu acho que o Kaique pode sim ganhar, tá? E tem uma chance muito grande. Então, resumindo, curti muito o que eu vi aqui do físico do Kaique, pessoal. E assim, então, foi a previsão aí do Carlos, onde ele fala que existe sim a possibilidade do Kaique Pro chegar e vencer na sua estreia lá no Pittsburgh Pro. E o que eu achei mais interessante é que ficou claro que um dos pontos fortes para o Kaique vai ser a sua estética, né? Principalmente ao lado de caras como o Rosemar, como o Dabu. Isso pode ser uma grande vantagem, né? Eu acho que seria muito mais complicado para o Kaique se talvez fosse um line-up de caras que não sejam tão grandes, mas muito estéticos. Eu acho que isso seria pior pro Kaique. Ele vai enfrentar um Ruff Diesel que a lógica é que o Ruff Diesel vença. Isso aqui não é nenhum demérito pro Kaique, eu não tô tirando o Kaique pra nada, mas é que também, se eu falar que o Ruff Diesel pode perder pro Kaique, aí eu tô tirando o Ruff Diesel pra nada, né? Então, na realidade, a lógica, né, as odds, se fosse uma aposta, estão a favor do Ruff Diesel. Então a gente teoricamente esperaria que isso acontecesse, até porque se o estreante chega e vence o Ruff Diesel, bagunça tudo, né? Acaba com a minha previsão. Mas muito animador isso que o Carlos falou. Se ele não acreditasse no que ele falou, eu acho que ele simplesmente não faria esse vídeo, né? Ele só teria ali tirado uma onda no Instagram que viu as fotos do físico do Kaique, mas ele falou sobre as costas, falou sobre as poses do Kaique. Se você quiser ver esse vídeo completo, links aí tá na descrição com todos os vídeos que eu usei, todos os vídeos que eu citei aqui. Mas essa aí foi a opinião do Carlos, muito animador, né? Não tem muito o que
dizer porque eu não vi essas fotos. Na minha visão, não tenho a expectativa que o Kaique vença essa competição pelos nomes que vão estar lá, beleza? A gente tem que respeitar cada um que vai estar lá, mas o resultado, o que acontecer, vai ditar totalmente o que a gente esperar do Kaique ali para a sua carreira na Classic Physique. Como eu falei no vídeo anterior, caso ele vença Rosemar, o Michael Dabu, ou o Ruff Diesel, né, se Deus quiser, enfim, qualquer um daqueles atletas vai dizer exatamente em que prateleira o Kaique ele está. E eu acredito que vai ser um ótimo show para ele estrear, para mostrar o seu cartão de visita, e vai ser muito interessante. Mas o que vocês acharam de todos esses assuntos que eu trouxe aqui para vocês? Deixe um like, um comentário, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, e vejo vocês na próxima. Valeu!